tá? Isso aqui é uma questão da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, tá? Questãozinha aí bem típica, que nem a gente estava conversando antes, né? A FGV, ela traz isso aqui, né, gente? Ela traz um textinho de apoio, tá? Ah, em alguns, assim, pedagogicamente falando, quando a gente fala de elaboração de item, que é elaboração de questão, item é praticamente questão, embora ele siga algumas, né, algumas vertentes, assim, um pouquinho diferentes, né? Mas na elaboração de item, tu tem que ter um texto de apoio, que alguns chamam, né, de texto, né, motivador não é motivacional, né, tá? Embora alguns textos até sejam motivacionais também, mas é um textinho motivador, né, tá? E então ele tem um textinho de apoio, tem que ter o enunciado final e assim vai. Então ele se assemelha muito a isso, tá? Mas olha só, olha, a gente tem todo um textinho ali, né, que não precisaria. Mas, enfim, olha só, ele traz o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Não aponta causas exatas do sofrimento mental dos jovens brasileiros, mas dá a entender que certas particularidades ajudariam a explicar o aumento das taxas de suicídio juvenil. O que estudiosos do BID, tá, né, ó, não poderiam prever aqui também, né? Tá? Não poderiam prever o quanto os divórcios aumentariam. De novo, ó, né? No Brasil do século XXI. Nessas passagens retiradas, respectivamente, dos textos 1 e 2, as duas formas verbais sublinhadas se encontram no futuro do pretérito. Olha que legal. Ele já está dizendo para vocês, tá? E ele não precisaria. Se ele quisesse uma questão daqui a pouco um pouquinho mais chatinha, ele podia dizer, né, que as duas formas estão no mesmo tempo, no mesmo tempo. Mas não, ele já está te dizendo que isso aqui é futuro do pretérito, né? Se ele não dissesse, como é que nós identificaríamos? Terminação ria, né? Só está marcada na pluralização ali a partir do M, né? Tá, mas está ali, ajudariam e aumentariam. Legal. Apesar disso, é possível observar que esse tempo verbal desempenha funções comunicativas distintas em cada um dos casos. As funções comunicativas desempenhadas pelo futuro do pretérito nas passagens acima estão corretamente caracterizadas, respectivamente, em, tá? Em outras palavras, né, gente, ele nos deu, tá, o futuro do pretérito ali, né, dois verbos no futuro do pretérito, tá? E ele está pedindo qual é a ideia, né? Por que eu estou utilizando o futuro do pretérito dentro daquele contexto, né? Tá? Para cada um dos verbos. Então, vamos ver o que nós temos aqui de possibilidade, tá? Eu gosto de primeiro ir eliminando, né? Eliminar aquilo que, não, isso aqui não pode ser. Então, vamos lá. A letra A não pode ser. Não pode ser. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, expressar ordem ou pedido e enfatizar a noção de desejo. Gente, ordem, pedido, desejo, isso aqui é o imperativo. Imperativo. Modo verbal que traz ideia de ordem é o imperativo, tá? Não é o futuro do pretérito do indicativo. Então, cai fora a letra A. A letra B, marcar polidez no intercâmbio conversacional e indicar o fato expresso é dependente de uma condição. Tá, essa aqui a gente já deixa de canto. Isso aqui a gente gostou, pode ser. Mas aí a gente tem que analisar o contexto, né? Sinalizar uma incerteza. Lembra? Qual era a ideia clássica do futuro pretérito? Hipótese, situação imaginária. Se é uma hipótese, uma situação imaginária, é porque não é uma certeza. Então, até aqui tá legal. Tá? Uma incerteza em relação à informação expressa e, aí o segundo seria indicar um evento futuro em relação a um tempo passado. Justamente aquilo que a gente falou, né? Tá? É o futuro de um evento passado. Opa, tá, me serve, deixa de canto aqui também. Depois, exprimir uma verdade atemporal. Gente, verdade atemporal é o quê? Verdade atemporal é aquilo que é uma verdade sempre, né? As chamadas verdades absolutas. Quem expressa isso, tá, de verdade atemporal, ou, vamos lá, ó, uma certeza. Certeza, só pensando na palavra certeza, a gente já arriscaria, porque a gente sabe que futuro do pretérito não traz ideia de certeza.
tá? E normalmente verdade atemporal, verdade absoluta, aquilo que é verdade sempre, normalmente é o presente do indicativo que faz, né? Não é o futuro do pretérito. Então, cai fora também a letra D. Letra E, enfatizar um questionamento, deixa eu só ver aqui, mas dá a entender que certas particularidades ajudariam a explicar. Não, ele não está questionando isso aqui, né, gente? Tá? Só aqui já, isso. E depois sugerir a ausência de comprometimento, né? Tá, essa aqui é aquela viajante, tá? Muito bem. Então, ficamos entre letra B de Brasil e C de Canadá. Por quê? Porque, de uma certa forma, tá? As duas coisas aqui, eu poderia utilizar o futuro do pretérito para as duas coisas, tá? Poderia. Essa polidez que ele fala, claro, olha, olha a verborragia da FGV aqui, né? Tá? Como é que é? Uma polidez num intercâmbio conversacional. Cara, o que é isso? Não me amola, pelo amor de Deus. Ele está dizendo assim, ó, ele está dizendo que, de uma certa forma, ele marca uma polidez, ou seja, uma formalidade, um pouquinho mais formal na conversa. E se a gente parar para pensar, o futuro do pretérito ele também pode ser utilizado para isso. Quando a gente fala assim, você gostaria de tal coisa, você poderia me alcançar, a gente utiliza o futuro do pretérito para, de fato, indicar um pouquinho essa polidez, né, essa formalidade maior. Quem é que fala, né, no intercâmbio conversacional? Mas tudo bem. O que a gente precisa ver agora é se, de fato, ali, né, ele está sendo utilizado para isso. Vamos ver, ó, mas dá a entender que certas particularidades ajudariam a explicar o aumento das taxas de suicídio juvenil. Não, ele não está marcando polidez, até porque não tem intercâmbio conversacional aqui. Ele não está conversando com ninguém, né? Ele está informando, é um texto, né? Provavelmente um texto informativo aqui, um texto argumentativo, né? Então aqui já cairia, né, gente, a letra B, tá? Aí a letra C tem sinalizar incerteza, né? Porque ele diz, ó, particularidades ajudariam a explicar o aumento. Ele não está sabendo explicar com certeza, né? O aumento. Então, são incertezas, ajudaria, né? Ó, incerteza em relação à informação expressa, e já a segunda, que seria aumentariam ali, ó, não poderiam prever, é o quanto os divórcios aumentariam no Brasil do século XXI. Então, de fato, né, ó, tá, ele está falando de um evento futuro em relação ao tempo passado, né, porque, de fato, aquilo ali, já no que o Brasil vira para o século XXI, ali, aquilo ali já passou essa virada, né, então ele está falando de um evento futuro em relação ao tempo passado, que é bem justamente as ideias clássicas aí do nosso futuro do pretérito. Por isso que o gabarito aqui seria a letra C, né, de Colorado, campeão de tudo. Ó, esse gabarito da polêmica, né? Tá, então letra C, de com certeza acertaremos essa questão.